Olá pessoal, você está entrando no programa Sexto Sentido, aonde espiritualidade é cultura. E cultura espiritualiza. Né, Mari? Falando que espiritualiza a cultura, a gente está tomando um banho de cultura com o professor aqui. E ele vai falar hoje se você é o seu nome. O que funciona isso? Tudo bem, professor? Tudo bem, é um prazer muito grande participar do seu programa junto com o nosso internauta. Ah, o prazer é todo meu. E falar de um assunto também importantíssimo, que com é certeza. você é seu nome. Então, nós vivemos no mundo das vibrações, então existem as vibrações, a Terra tem um som, até o pessoal está ouvindo o som da Terra. Qual é o som que a gente ouve? É o Fá. A nota da Terra é o Fá. Correto. Então, por quê? Porque ela tem uma órbita elíptica, então isso provoca uma vibração, porque não é uma órbita circular, ela é elíptica. E a elipsidade a elipse ela tem 2 pontos, então isso gera uma vibração. Correto. Então tudo tem vibração, os planetas têm vibração, a natureza tem vibração, os ventos têm vibração, as águas têm vibração, a própria natureza gera, pelos movimentos, pelos ciclos, as próprias vibrações. Só que às vezes elas são imperceptíveis, A luz é uma vibração também, tudo é vibração. A gente se comunica através de vibração, o cérebro também funciona por vibração, através da aproximação dos neurônios, Então nós estamos muito ligados com a vibração. E o nosso nome, ele tem a nossa vibração. E existem então nomes interessantes, nomes menos interessantes, mas é o que nós temos, a vibração. E a vibração, ela não importa muito pelas consoantes. O que determina as vibrações são as vogais, dentro do conhecimento sagrado, dentro do conhecimento divino. E existem 7 vogais gregas que determinam as vibrações, porque isso vem de conhecimento muito antigo, e as vogais gregas foram consideradas as de vibração ideal, através da história do tempo. Então, a primeira vibração mais sutil, mais leve, mais espiritual, corresponde ao topo da cabeça, mexe com o topo da cabeça, é o I. O I, Depois nós temos aqui, que a gente tem um chakra, aqui é um ponto energético, um vórtice, chamado coronal, que é um centro energético. Temos um segundo centro energético que fica entre as sobrancelhas, chamado ágina, o de cima é Sahasrara, coronal, o da frente é ágina. E aqui ele tem uma vibração, Então essa vibração é E. É o E aberto, E. Então na hora que a gente fala E, eu mexo com todo esse centro de força, onde está a minha testa, o meu chakra, o meu ágina. Depois eu tenho uma outra no meio da garganta, a frente da garganta, que é o E. Então se você fizer E, colocar a mão aqui, E, você sente a vibração aqui, que é o Vishuddha, que a gente chama o laríngeo, que é a vibração da garganta. Depois a gente tem na ponta do coração o cardíaco, que a vibração é A aberto. Depois a gente chama de Anahata, o chakra cardíaco, o vórtice cardíaco. Depois tem no umbigo, na região do umbigo, que é o Manipura, que a gente chama. Então é o Ele fala Então quando você fala você sente na garganta. Quando você fala você sente no umbigo, Então mexe com o umbigo. E se você, que é o Manipura umbilical. Depois você tem o esplênico, chamado Swadhisthana, que é outro chakra, outro vórtice. Esse liga-se com o O. Quando você fala O, você mexe com esse ponto energético. E você tem outro que fica entre o ânus e o órgão sexual, bem ali, que é o chakra Muladhara, ou raiz, que é o U. U. Por isso que determinados palavrões que a gente ouve, tem muito o acento U, que é exatamente por causa disso. Então, à medida que você fala um nome que tem as vogais, ela está mexendo com você. Ou mexe com a sua cabeça, ou mexe com a sua mente, ou mexe com a sua garganta, ou mexe com o seu coração, mexe com a parte emocional que está no umbigo, ou mexe com você. Então, à medida que você pronuncia um nome, o que vai determinar a vibração desse nome? O que ela mexe nos outros? Certo. Por exemplo, vamos falar João. João. Então mexe com Jo, aqui O, com a emoção, O. Então mexe com a vida e com a emoção. Então automaticamente é um nome que está associado com vida e com emoção. Você fala João. Então esse é o efeito físico do som, da vibração em cima de quem ouve esse nome.
Você fala, por exemplo, Iara, Iara, I mexe com a cabeça, mexe com a mente, de novo, né? 2 A, então mexe com o coração, então mexe com o espírito e com o coração. Então são vibrações que as vogais sagradas mexem com as pessoas. Então qual é o valor de um nome? É o valor da vibração que esse nome tem. Correto. E o que ele provoca nas pessoas. Então, no mundo profano não é assim. Por exemplo, o João. Então, existe o João que é picareta, que me prejudicou, que me deu desfalque, que é aquele cunhado que a gente evita de encontrar, que não paga nada, que é uma encrenca, né? É o famoso João. Mas tem o João, que ele é fabuloso, o João que eu conheci, que foi fantástico, que me ajudou, que me criou, que me educou, que é meu padrinho, que é meu amigo, né? Então, existe esse outro lado, e esse lado, ele suja o lado da vibração do nome. Olha que porque ele está ligando com o quê? Com a referência do João bom e do João ruim, não é isso? Então, cada nome, ele tem um significado. Agora, você pega um nome desconhecido, né? Então ele não tem associação com nada. Correto. Então, o fato de uma pessoa ter um nome não comum, já tira essa associação, né? Porque não tem. Claro. Então, os nomes conhecidos, que nem Maria, que nem Lúcia, que nem Antônio, que nem João, né? Que nem Carlos, José, vai depender muito, no mundo profano, exatamente das pessoas que ele conheceu que tem esse nome, pela influência que ele vai ter, tá claro? E isso tem um aspecto negativo, porque tem a época dos Marcelos, lembra? Que só todo mundo era Marcelo, né? Depois teve uma outra aí, que é a época de uma novela, principalmente quando tem uma, e aí tem o bando que nasce com aquele nome lá, né? Então isso gera também uma perda de valor. Correto. Porque o que foi dado valor? A novela, ao momento, aquela situação que a gente viveu, e tudo fica referenciado àquilo. Então a vibração do nome, ela passa a ser uma vibração generalizada. Porque quantos Marcelos existem, né, que vieram de uma novela, ou outros nomes que tem por aí, né? Yasmin, por exemplo, é um nome que nunca tinha aqui. Hoje aí tem uma Yasmin, que gerou um monte de Yasmin, né? Então, aí existem essas vibrações e essas influências. Então, existem influências que vão me associar com uma novela ou com uma música. Correto. Existem influências que eu me associo com pessoas ruins ou boas, que têm o mesmo nome, né? E existe aquela que é a vibração sutil, que a gente tem que realmente pronunciar corretamente. Correto. Então, por exemplo, João. João não é Jô, né? José não é Zé, é José. Então, a gente usar o mínimo, né? E simplificar o nome, que nem Zé, Zé. Então, existe o Lao Zé, né? O Lao Tse, que é o mestre Zé, né? Certo. Que é o Lao Tse. Esse é o grande Zé, mas o Zé que fala por aí é Zé, é um qualquer. Né? Verdade. Então perde o valor. Mas José, por exemplo, ele tem um valor. E quando uma pessoa tem um nome, o que ela tem que fazer? Ela tem que valorizar as pessoas que têm o nome dele e usar isso como a vibração que ele tem. Correto. Então, por exemplo, quem foi José? Então José foi uma grande pessoa, que ele foi o pai adotivo de Jesus, foi muito próspero, porque ele era carpinteiro. Ele nunca foi pobre, ele ganhava muito dinheiro, porque ele fazia toda a estrutura das casas. Ele era como um construtor hoje. Essa história de Jesus pobre é mentira religiosa, ele não era. Então eu tenho que pegar o José, que realmente tenha um valor importante. José de Arimateia, José, né, isso que é São José. Então eu tenho que olhar, me espelhar nas vibrações boas, para que isso incorpore na minha manifestação, à medida que eu uso o meu nome, né? O nome de José. Se é João, eu vou usar João Boanerges, né? Eu vou usar o João, né? Que é super importante. Se é Antônio, eu vou usar o Antônio, né? Então, meu nome, por exemplo, Ademar, né? Ademar significa guerreiro ilustre. Olha, e a guerreiro ilustre? Então, eu encaro meu nome como guerreiro ilustre. Eu sou um guerreiro, sou um lutador, brigo na vida, tento evoluir, né? Ilustre não sou tanto, né? Mas a gente também não é tão desconhecido assim, né? Então, eu faço jus ao meu nome. Então, desde pequenininho, Ademar para mim é guerreiro ilustre. Olha, lindo, né? Então, e o meu nome, professor, o que significa? Então, o seu nome inteiro é? Ângela Cristina de Pascoal. Ângela primeiro, vamos lá, Ângela. Ângela vem de anjo,
Então você quer um nome mais forte do que esse? Significa uma essência espiritual, inteligência, anjo é inteligência. Então, porque vem de agnelos, né? Isso vem de anjo, né? Vem de todos os nomes de anjos, tem uma vibração positiva. Depois Cristina. Cristina vem de cristal, vem de Cristos, vem de Crestos, vem de ungido, vem de iluminado. Então, o seu nome não tem nada de negativo. Então, se você usar o seu nome associado a anjo, você tem uma meta de vida, né? Você cria uma condição de vida. Se você tem Cristina, você tem uma segunda meta de força. Você tem Pascoal ainda, né? Que ainda está associado a uma coisa nova, a um descobrimento novo, né? Isso que foi o Monte Pascoal, né? A descoberta do Brasil. Então, o seu nome ele tem esses valores. É isso que o nosso internauta ele tem que descobrir. E usar isso como meta. Por exemplo, para mim, Adhemar não é Adhemar de Barros. Não é. Mas é um exemplo para mim. Eu uso Adhemar de Barros. Porque ele foi um lutador, né? Então, os Adhemares que tem nome, eu respeito, né? E uso isso como valor. Mas o Adhemar meu mesmo, particular, é o que o meu nome significa. E é lindo, né? Professor, uma pergunta. Tem mães que se inspiram, tem aquela inspiração e recebe o nome do filho, de repente resolve colocar aquele nome, não por causa de uma novela, nem por causa de modismo, mas por inspiração. E quando é por inspiração, essa pessoa vai executar a equivalência do que tem a ver com o nome ou não? Depende da origem da inspiração, né? Porque se a inspiração for um ex-namorado, né? Ela está usando um processo de uma traição, entre aspas. Né? Eu estou colocando o nome de uma pessoa que me apaixonei quando era jovem, sou casado com outro por nome do meu filho. Né? Chama-se é uma espécie de inspiração, né? de chifre, entre aspas. Né? Quer dizer, é uma inspiração errada. Mas se ela dá, por exemplo, eu tenho um filho, né, uma filha chamada Eneida. Então, de onde vem a inspiração? Do meu avô, que é Virgílio, e Virgílio foi quem escreveu, né, essa Eneida. E Eneida é uma história bonita dentro da própria cultura. O outro veio de uma ópera, que é Hernani, que foi a inspiração que a minha ex-mulher, né, teve. Então, vem de Hernani, que é Hernani, né? Então, também vem de Anselmo, que também tem o mesmo significado de Adhemar, né, de guerreiro ilustre, né? Então, são nomes assim interessantes, né? Isso que ela colocou. E Laerte. Olha só. Então, Laerte é o pai de Ulisses, né? Isso dentro da mitologia. Então, é um nome forte. E o Laerte, ele segue exatamente o que o nome dele significa. Então, não é simplesmente pegar um dicionário de nomes, mas pesquisar na internet profundamente, né? O significado dos nomes e pegar o lado positivo daquele nome e encarnar isso dentro do seu estado de ser. Essa é a vibração do nome. Mas não interessa o que os outros pensam do meu nome, interessa o que eu ouço do meu nome. Na hora que eu ouço, por exemplo, Adhemar, eu estou chamando um guerreiro ilustre. Olha, que lindo, então, né? Vamos para a briga. Vamos para a briga, né, Adhemar? Vamos para a vitória. Se sagitariano nato desse então, aí vai mesmo. É isso que a gente tem que colocar, né? A vibração que está dentro da pessoa. Bacana. E depois usar as vogais. Né? Então, por exemplo, A é mente, D é garganta, né? Ma. Então eu tenho A, E, A. Então, as minhas vibrações são superiores. Então, a Adhemar tem uma vibração superior, mexe com a mente, que é o cardíaco, e mexe com o aspecto espiritual, né? Isso que a gente tem que aumentar o superior, né? Isso que é exatamente a garganta. E quando a gente tem o nome que tem E, o nome E, assim, né? E, que tem esse E, a gente mexe então com a força da vontade, a gente mexe com a inteligência angélica, a inteligência superior, né? E adquire o poder da Mantrika Shakti, da magia dos sons, que é aquilo que a pessoa fala acontece. Olha só, hein? Que legal. Então veja que o significado e a vibração é muito mais rica do que existem nos livros profanos. O conhecimento espiritual usa as vogais. E a vogal mexe com as pessoas. Então se você quiser mexer com a parte superior, você põe I, E e E. No que tem I, E e E, você mexe com a parte superior. Olha a dica aí, pessoal. No tronco, você mexe com o quê? Com A e An, e O e U, na parte superior. A e An, e na parte inferior, O e U, a parte mais terrena. Então você mexe com as vibrações. Olha que interessante. Então isso é interessante. Então são as vibrações que vão mexer nas pessoas e em mim também. Então, pessoal, encerrando esse sexto sentido, por tudo que o professor
Ademar, esse guerreiro ilustre, falou pra gente, eu deduzo que a gente tem que ser o nosso nome, né, professor? Lógico. Seja o seu nome, né, Mari? Com certeza. O que importa se é o nome que tem, ele tem que fazer esse nome ter valor. E é ele que dá, não é os outros não. Então, seja a vibração do seu nome e execute a vibração do seu nome. Professor, E o seu nunca site... fala que não gosta do nome, não. Com certeza. Não, porque se ele foi dado, é o seu nome. O seu site, pra gente encerrar esse bate-papo. É ademarramos.com.br. Ademar com H depois do D e Ademar Ramos tudo junto. ademarramos.com.br. Se você quiser conhecer um pouco mais desse assunto, o professor tem CDs, DVDs, é só entrar em contato no site dele que você vai encontrar uma infinidade para o seu autoconhecimento. Até o próximo Sexto Sentido, né, Mari? Com Até o próximo, certeza. né, professor? Até o Isso aí. próximo. Até o próximo.